Olá pessoal, aqui é Jean Regina. E aqui é Tiago Rafael Vieira, o seu amigo, professor, advogado de Direito Religioso. Você está aqui neste canal que fala sobre a interação do mundo do direito e da religião, hoje trazendo mais um vídeo sensacional de review de livros, sempre com a nossa querida Edições Vida Nova, nossa casa editorial, mandando um abraço para toda a equipe, que é muito parceira sempre e que faz o melhor para a cultura do livro no Brasil. E o review de hoje é de uma obra que foi muito bacana ler, porque quando eu comecei a ler eu percebi que eu não estava louco, porque tinha alguns temas ali que eu tratava em sala de aula e que Guinness já falava antes de mim. Então, como é que é, Jean? Muito bem, vamos lá para o Roda a Vinheta. Bom, ainda é possível, no mundo moderno avançado, construir sociedades que tenham liberdade e ordem ao mesmo tempo? É possível construir e sustentar comunidades, nações que ostentem os mais elevados valores da dignidade humana, das liberdades, da justiça, igualdade, compaixão, paz e estabilidade? Essas são perguntas que Guinness responde no livro de hoje. Olha o nome desse livro, gente. A Carta Magna da Humanidade, Fé Revolucionária do Sinai e o Futuro da Liberdade. Publicada por Edições Vida Nova, a obra foi escrita por Os Guinness, PhD de Oxford, que nasceu na China e foi criado na Inglaterra. É um preletor aclamado no mundo inteiro e uma referência em crítica social. Defensor apaixonado da liberdade de religião e de consciência para pessoas de todas as fés e dos que também não têm fé nenhuma. Foi o principal redator do Williamsburg Charter e do Global Charter of Conscience. O leitor encontrará uma obra que reflete alguém que teve a vida marcada pelo marxismo do século XX, as revoluções comunistas e suas repressões totalitárias. Sua meta é permitir que o leitor compreenda o motivo da divisão que assola a República Americana, onde o povo tem buscado identificação com as premissas da Revolução Francesa, o que está resultando em uma crise de liberdade na experiência dos Estados Unidos da América. Essa divisão está entre os que compreendem o país e a ideia de liberdade na perspectiva de 1776 da Revolução Americana e os que a compreendem na perspectiva de 1789 e na Revolução Francesa e os seus herdeiros ideológicos, né? A Revolução Francesa, a russa, a chinesa romperam decisivamente com os princípios da Revolução Inglesa, da Revolução Gloriosa e da Revolução Americana, que as precederam. E as diferenças entre as duas primeiras e as três últimas se revelaram e continuarão a se revelar fatídicas para a liberdade. Guinness explica que os movimentos atuais, como o pós-modernismo, o politicamente correto, as políticas tribais e identitárias e a revolução sexual, além da teoria crítica e do socialismo, são todos correntes de 1789, não tem nenhuma relação com as ideias de 1766. Esses movimentos e suas ideias são muito mais importantes do que os professores, os políticos e os manifestantes que os postulam atualmente. O autor vai explorar o afastamento do conceito singular de liberdade, herdado das Escrituras, e da Aliança dos Hebreus em particular. Isso porque o liberalismo ocidental tem origem nessas ideias, que são inegavelmente judaico-cristãs. E a fragilidade de boa parte do liberalismo, quando confronta hoje o radicalismo progressista, se deve simplesmente à negação e o desprezo dessas próprias origens. Como solução para o problema, Guinness sugere a redescoberta da Revolução do Sinai, tendo em vista que foi a Revolução do Êxodo e não a francesa que inspirou o espírito de liberdade ordenada na América, ou da liberdade pactual e constitucional. Assim, a obra
insta 7 princípios que explicam a estrutura legítima da liberdade. Princípio número 1. Liberdade requer autoridade. O autor vai explicar que o fato de os cristãos terem traído o seu Senhor atraiu muito dos ataques dirigidos à igreja, fazendo-a responsável pela rejeição que tem recebido da animosidade militante. O fenômeno do secularismo ocidental é único na história, porém sua causa principal é a repulsa às igrejas, especialmente estatais e corruptas e opressivas da Europa do medievo. A linha de raciocínio do autor entende que a confissão, a disposição em reconhecer nossos pecados e o reconhecimento público dos nossos erros é fundamental para a defesa e, claro, humildade do cristianismo hoje. Assim, a igreja compreende quem é a sua regra de conduta e fé, ou seja, a sua autoridade, que é Cristo Jesus. Muito bem, então vamos agora para o princípio número 2. A liberdade deve ser fundamentada e autorizada. E isso, gente, porque de acordo com a Bíblia, toda pessoa humana é criada à imagem e semelhança de Deus. Como nosso Criador, Deus é o próprio fundamento e a própria garantia do sentido e da dignidade da pessoa humana. Assim como o sentido de um sistema está fora do sistema, conforme insistia o filósofo Ludwig Wittgenstein, assim também o sentido verdadeiro e o valor verdadeiro da humanidade estão, sabe onde? Fora dela. A declaração de Gênesis é a base que fundamenta as liberdades fundamentais, e quando andamos sem harmonia com esses preceitos, nós perdemos a noção correta do significado e da aplicação dessas mesmas liberdades. O terceiro princípio, qual é? É que a liberdade deve ser realista. A proposta é a defesa do realismo e da responsabilidade. Em vez de utopia ou dualismo, essa liberdade devidamente orientada tem os requisitos essenciais para enfrentar o mal e a injustiça e endireitar o que está errado. E ambas as coisas começam pelo entendimento do que está errado com o mundo. Entendimento este que só vem com realismo acerca da natureza humana, essa natureza corrompida pelo pecado. O autor também entende que o realismo é essencial porque a liberdade e principalmente o momento de libertação podem ser inebriantes. É importante que adotemos uma consciência de que a liberdade facilmente perverte, sobretudo pela dinâmica cultural do pecado. O quarto princípio, então, é que a liberdade precisa ser conquistada. E o exemplo que ilustra essa ideia é a Revolução do Êxodo, que se destaca por sua posição de revolução excepcional, imperfeita, mas incomparável, incluindo o fato de ela não romantizar os seus líderes. Sua visão de liberdade é mais profunda e abrangente do que qualquer outra. E é o retrato que apresenta os erros e as deficiências de seus protagonistas, exaurindo o poder de descrição da linguagem. Na Revolução do Sinai, a história foi posta em alerta. O sono tranquilo do faraó e de todos os tiranos da história foi interrompido para sempre, por intermédio do Deus dos judeus, que trouxe a grande libertação, onde a liberdade e a justiça podem prevalecer sobre a opressão. Princípio número 5. A liberdade deve ser ordenada e cultivada. Bom, primeiro, o autor explica a raiz da liberdade desordenada, o que conhecemos como libertarianismo. Os Estados Unidos, nesse momento, e o Ocidente como um todo, vive uma crise de confiança que está gerando uma degradação da liberdade por causa de um trio silencioso de venenos mortais para a confiança. O cinismo filosófico destrói a verdade e a objetividade. A corrupção moral solapa a integridade e a justiça. E o colapso social adentra as instituições como a família em virtude da dissolução de laços e elos. Verdade e confiança estão morrendo nos Estados Unidos pós-moderno. Pois é. E diante deste cenário, precisamos saber em quem confiar, quem desconfiar e como chegar ao equilíbrio. Avaliar o que as pessoas dizem, suas promessas, compromissos e intenções.
seu caráter e sua capacidade de guardar promessas e manter a palavra. Isto é, confiar em nossos líderes, nossos compatriotas, nossos chefes e nossos colegas. É fundamental para uma sociedade livre. Lembrando que essa confiança precisa andar acompanhada com o mínimo de vigilância e, por isso, quando há ruptura de confiança, a liberdade diminui. E vice-versa, né? É. Princípio número 6. A liberdade deve ser celebrada e transmitida. Aqui, o autor vai utilizar o termo transmissão em vez de tradição por dois motivos. Primeiro, transmissão focaliza o meio e não o conteúdo. E, em segundo lugar, transmissão não tem as modernas conotações negativas de tradição e rotina com a mão pesada do passado. Aqui, ele apresenta dois polos essenciais no pactualismo e no constitucionalismo. O pactualismo é um ideal de liberdade ordenada. Portanto, é preciso que haja, ao mesmo tempo, ordem e liberdade, estrutura e espontaneidade. O sétimo e último princípio. A liberdade deve sempre lidar com os erros, mas do jeito certo. Podemos confrontar o jeito da esquerda, por exemplo, e não pender para os extremos. A igreja não pode fazer vista grossa em relação aos problemas reais e nem deixar de lado pelo fato da esquerda ter tomado essas pautas para si, por exemplo. É uma confrontação com a ideologia, né? Esse livro, portanto, ele preconiza o repúdio à fé revolucionária de 1789 e as suas ramificações contemporâneas e, ao mesmo tempo, defende uma maior reconsideração do Sinai, a chamada fé revolucionária original do Êxodo e da Bíblia. Como argumenta o rabino Lord Jonathan Sacks, o Êxodo é tanto a história mestra da liberdade humana quanto a inauguração da maior e mais duradoura crítica ao abuso de poder. É, gente. Que livro, hein, Thiago? Estado do Direito, liberdades civis fundamentais, princípio da isonomia, a própria democracia, tudo nasce ali no Sinai. Então, não deixe de ler essa obra aí, Lançamento da Vida Nova. Esse livro é fundamental se você quiser operar em direito religioso. É isso aí. Então, gente, aqueles paranoê de sempre lá, que é curtir esse vídeo, ativar o sininho de notificação. Eu acho que assim, ó, se nós tivermos aí umas 100 curtidas nesse vídeo, quem sabe o Serjão libera lá um código de desconto. Isso, alguma coisa rola. Alguma coisa assim, mas, gente, tem que ajudar a gente aí, né? É. Valeu, gente. Vamos lá, até a próxima.